Vamos então ao nosso segundo tópico. O propósito do livro de Josué, a divisão, né, e o valor do livro de Josué. O propósito. Qual era o propósito de Josué escrever o seu livro, né? O livro de Josué é um marco na história dos hebreus, né? Pois com Josué, o povo parecia assim que estava cheio de fé, né? Estavam mais unidos, obedientes a Deus. Então, o livro de Josué, ele mostra para nós hoje sobre a importância de a gente ser obediente, sobre a importância da gente servir a Deus. Deus está mostrando para nós que aquele povo não venceu com a força do seu braço, mas venceu, irmãos, pela mão do Senhor. A divisão do livro de Josué, ele tem 24 capítulos. E esses capítulos, eles são divididos em temas teológicos e doutrinas bíblicas. A nossa revista de estudo, ela segue a divisão que está na Bíblia de estudo pentecostal. Na primeira divisão, do capítulo 1 ao capítulo 5, é a preparação para a conquista. Nós vamos ver como eles se prepararam para essa conquista. Na segunda divisão, do capítulo 6 ao capítulo 12, a gente vai ver realmente a conquista efetivada, né? A conquista efetiva. E na terceira divisão, do capítulo 13 ao 22, a divisão da terra, como é que foram divididas as terras entre as tribos de Israel. E de 23 a 24, que é a quarta divisão, a mensagem final de Josué. Nós não podemos nos deter muito neste ponto, porque o nosso tempo aqui é bem curto, né? Então, vamos para o valor do livro de Josué. Então, ao escrever o livro, narrar todas aquelas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros, né? E ele fez isso para mostrar para a gente que, embora ele tenha feito escolhas, às vezes, equivocadas, erradas, né? Deus nunca perdeu o controle da história. Deus nunca perdeu o controle, irmãos. Ele continua no controle de tudo. Então, o livro de Josué, ele é muito importante para nós, para a nossa vida devocional. Josué nos mostra que somos indivíduos falíveis, mas que mesmo assim nós podemos buscar um relacionamento com Deus, né? Que é cheio de bondade, de misericórdia e principalmente cumpre tudo aquilo que ele nos promete. Então, a palavra de Deus, irmãos, é como se fosse um GPS, né? Quando a gente erra o trajeto, coloca ali no GPS e erra o trajeto, o que o GPS faz? Ele calcula novas rotas. Então, Deus, ele é especialista em calcular novas rotas para garantir que a gente chegue no endereço certo. Terceiro ponto, antecedentes históricos. O terceiro tópico, né? Antecedentes históricos. No primeiro ponto, o deserto chega ao fim. Então, depois de 40 anos andando ali em círculo, caminhando em círculo pelo deserto, a caminhada chegou ao fim, né? O sofrimento parece que estava acabando para aquele povo. Então, quando nós estamos numa luta, numa caminhada difícil, nós dizemos o quê? Que estamos num deserto, né? Mas a gente precisa diferenciar quando o nosso deserto, né, está na agenda de Deus e quando o nosso deserto é consequência da nossa desobediência a Deus, né? Quando o nosso deserto está na agenda de Deus, pode ter certeza, irmãos, que Ele mesmo nos prova e Ele mesmo aprova, né? E um dia o deserto acaba para todos, né? É como acabou ali para aquele povo. E aí Deus começa a escrever uma nova história, né? Deus começa a escrever uma nova história para nós. E quando nós vencemos as dificuldades, né, a gente sabe que vem coisas boas pela frente, né? É como aquele povo deixa de morar em tendas frágeis. Nós comemos e bebemos do melhor, espiritualmente falando, né? Do melhor de Deus para nós. Foi um milagre eles passarem no deserto? Sim, foi um milagre.
mas os milagres eles continuam após o deserto. É um novo tempo, né? Com Moisés, os milagres eles eram de provisão. Deus provia tudo ali para eles. Mas com Josué, os milagres eram de prosperidade. Nosso segundo ponto, as últimas palavras de Moisés. Então, com o final ali da caminhada no deserto, o povo chega ali às fronteiras da Terra Prometida. E Moisés convoca o povo para uma reunião de despedida, porque Moisés sabia que ele morreria antes de entrar em Canaã. Então, com o seu último ato, né, Moisés aconselha o povo sobre a importância dessa conquista, sobre a importância do que Deus estava dando para eles. Então, Moisés aconselha o povo a não se apartar do livro da lei. Está em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Moisés também aproveita ali aquela reunião para apresentar Josué, né, como a nova liderança neste tempo de conquista. Terceiro ponto, um novo tempo de fé e expectativas. Então, os hebreus, eles estavam cheios de fé, como nós vimos aqui, né? E agora eles reavivaram aquela esperança de que algo poderoso, né, da parte de Deus ia acontecer para eles. Então, nós precisamos viver nessa expectativa, que coisas maiores, que coisas melhores virão da parte de Deus para nós, né? Que as coisas a pior já passou, né? Que o pior já passou. Então, para o povo entrar na Terra Prometida, eles teriam que enfrentar um grande obstáculo. Que obstáculo era esse? As águas do Rio Jordão, né? Essa nova geração, ela não viu o Mar Vermelho se abrindo, mas agora eles poderiam ver, né? Estavam ali no Jordão, né? Cheios de fé, eles poderiam ver o Jordão se abrir. E foram até o Jordão. Então, Cristo, ele nos dá a vitória. Mas o que nós temos que fazer? Tem que fazer a nossa parte, temos que ir, né, até o nosso Jordão, né? E olha o que Deus disse para Josué: aonde colocares a planta do teu pé, eu te darei, como prometi a Moisés. É como se Deus estivesse dizendo para nós: você vai vencer, você vai ganhar a vitória, mas só se você colocar a planta do vosso pé, né? Então tem que ter ação, né, para nós ganharmos a vitória. A própria palavra oração já diz, né, termina ali em ação. Então nós precisamos tomar posse daquilo que foi gerado na oração. Aquele povo, como a gente falou aqui, estava cheio de fé, né? E eles conquistaram a promessa feita para eles. Viver os milagres, viver as vitórias. E hoje tem promessa de Deus para mim e para você, meu irmão. Vai depender da nossa fé. Nós precisamos usar a fé, né? Algumas conquistas nós vamos ver, mas outras não. Outras, né, vai ser uma nova geração. Vai ser os nossos filhos, né, que verão. Mas Deus vai usar eles, assim como está nos usando, né? O tempo da luta, o tempo da dificuldade, tudo vai passar. O tempo da doença, o tempo da pandemia, tudo vai passar, irmãos. E assim como Deus disse 3 vezes, né, para Josué, ele está dizendo para nós hoje: esforça-te e tem bom ânimo. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não desanime, irmãos, quando as coisas não estão muito bem, né? Mas a gente tem que ter bom ânimo, né? Não andar desanimado. A gente tem que ter expectativas boas, né? Para conquistar a alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa conclusão, chegamos à nossa conclusão. O livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão.
as inúmeras batalhas que propiciaram aos hebreus tomarem posse da terra prometida, bem como a divisão da terra pelas tribos, né, que conquistaram os territórios e que lhes foram concedidas por direito, por herança. Nós podemos aprender, mediante o livro de Josué, que o quanto é glorioso confiar em Deus, o quanto é glorioso obedecer a Deus, né? Irmãos, não percam as lições desse trimestre, assistam às aulas, né? E com certeza nós iremos aprender muito com o livro de Josué. Todos nós seremos abençoados, assim como aquele povo foi abençoado, né? Não vamos desistir das promessas que Deus tem por nós. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Mas é um tempo difícil, né? Tempo trabalhosos, né? Mas não é hora de parar. Não é hora de nós ficarmos parados, reclamando. É hora da gente avançar, de conquistar tudo aquilo que Deus reservou para mim e para você. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana. Na presença do Senhor. Até a próxima aula, se Deus quiser.